Olá, nós somos o Grupo E de Metodologia Científica, disciplina FFI da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do curso de Farmácia. A nossa apresentação percorre os transtornos de aprendizagem em ascensão do transtorno de atenção e hiperatividade na sociedade brasileira, e ainda trouxemos um questionamento a respeito do aumento de casos ou um modismo social. Os assuntos que serão tratados nessa apresentação são as comorbidades do TDAH, aumento de casos, diagnóstico, falta de conhecimento na sociedade brasileira acerca desse transtorno, tratamento farmacológico e a conclusão do questionamento feito acima. Bom, antes de falarmos sobre os tópicos mencionados anteriormente, é necessário fazer uma contextualização a respeito de como o TDAH funciona e como ele afeta as pessoas na sociedade. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico crônico que aparece durante a infância e acompanha o indivíduo por toda a sua vida. De acordo com a ABDA, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, o TDAH é um transtorno muito comum entre crianças e adolescentes, afetando de 3 a 5% das crianças em diferentes regiões do mundo. Ele se manifesta por vários sintomas, como desatenção, inquietude e impulsividade. Ele também interfere na capacidade da pessoa de manter a atenção, especialmente em tarefas repetitivas. Tem dificuldade com regras e limites, relacionamento com colegas e dificuldades no aprendizado. Diante dos sintomas citados anteriormente, temos um gráfico para exemplificar melhor os sintomas sofridos por pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sendo com maior proporção desatenção, hiperatividade e impulsividade predominantemente. Sob o ponto de vista da neuropsicóloga Moisés, a medicalização é o processo por meio do qual se deslocam problemas que fazem parte do cotidiano dos indivíduos, ou seja, fenômenos de origens sociais em questões biológicas. Portanto, isso explicaria o aumento de casos de pessoas diagnosticadas com TDAH nos últimos anos. Segundo o New York Times, até 2007, houve um aumento de 16% nos diagnósticos e, em contrapartida, na última década, o aumento foi de 53%. Dessa forma, podemos notar que profissionais de saúde e educação estão cada vez mais referindo-se a comportamentos normais dos seres humanos, tais como raiva, tristeza, frustração ou desinteresse, como problemas exclusivamente clínicos, ignorando os aspectos sociais, familiares e políticos de cada indivíduo. Em 2007, um estudo brasileiro foi realizado visando determinar a prevalência de TDAH em crianças de 4 escolas públicas brasileiras. Nessa pesquisa, foi encontrado o predomínio de 13% de casos de TDAH entre os alunos. Além disso, um outro estudo realizado em uma escola pública primária em Niterói encontrou uma prevalência de 17,1% de casos diagnosticados. Concluiu-se, portanto, que a predominância de TDAH nessas escolas, que foi cerca de 15,05%, é mais elevada que a prevalência tradicionalmente mencionada, de 3 a 5%, evidenciando a importância de discutir a ocorrência desses distúrbios na população estudada. Para entendermos o aumento de casos e o compararmos ao modismo social, precisamos entender primeiro como que se dá o diagnóstico desse transtorno. A determinação se baseia em um questionário proposto em um livro chamado Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ele é composto por afirmações onde a pessoa deve responder se baseando na forma como a criança se comporta e na frequência com que ela se comporta assim.
Ele é dividido em duas partes, uma relacionada à falta de atenção e a outra à hiperatividade, e possui algumas questões como: não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer. Não segue instruções até o fim e não termina deveres de escola, tarefas ou obrigações. Distrai-se com estímulos externos, é esquecido em atividades do dia a dia, mexe com as mãos ou os pés ou se remexe da cadeira, sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espera que fique sentado, não para ou frequentemente está a 1000 por hora. Fala em excesso. Esse questionário deve ser respondido marcando a opção que melhor descreve o comportamento da criança. As opções disponíveis são: nem um pouco, só um pouco, bastante ou demais. Se 6 itens ou mais forem marcados como bastante ou demais, a pessoa já está apta a ser enviada para o especialista mais próximo, em busca de um diagnóstico. Pelo questionário ser de livre acesso e comumente utilizado como uma espécie de triagem, uma questão é levantada: ou quão preparadas essas pessoas estão para fazer esse tipo de observação? Sobre a falta de conhecimento da sociedade brasileira acerca do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, foi realizada uma pesquisa no Datafolha em 2007, no qual entrevistou 2.117 pessoas, com a pergunta, que era feita de maneira espontânea e sem dar muitos detalhes sobre a definição: você já ouviu falar em transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH? E somente 9% desse grupo respondeu que sim. Outras 91% responderam de forma negativa. Quando a pergunta foi feita de maneira estimulada, isso é, com a leitura da definição, o número de pessoas que responderam que conhecia ou já tinham ouvido falar sobre o TDAH aumentou para 67%. Outros dados interessantes também podem ser retirados dessa pesquisa, que 65% dessas pessoas disseram acreditar que as crianças têm TDAH por causa de pai ausente, e 19% responderam que uma criança hiperativa precisava de umas boas palmadas. Com isso, ao taxar crianças esquecidas, que não param quietas, que vivem distraídas e que parecem que foram ligadas na tomada, como portadoras de um transtorno, ignora-se totalmente que são crianças em desenvolvimento, aprendendo a lidar com suas próprias emoções e sentimentos e aprendendo também a como externalizar essas emoções. Ao que parece, nossa sociedade atual busca incessantemente rotular e colocar nossas crianças neurodivergentes em padrões de comportamento que crianças neurotípicas têm e exercem na sociedade. Nesse sentido, os adultos e pais, em sua maioria, não apresentam preocupações em buscar formas e maneiras de adequar o desenvolvimento físico, mental e social dessas crianças em escolas e em lugares que realmente assegurem esse desenvolvimento de forma saudável. Como foi citado anteriormente, crianças consideradas problemáticas no comportamento ou na aprendizagem são frequentemente encaminhadas a clínicas psiquiátricas, incentivadas a utilizar psicofármacos. E com isso, junto ao aumento de diagnósticos, também vem um aumento do consumo de medicamentos relacionados ao transtorno. Visto isso, nota-se que essa prática de diagnóstico precoce infantil pode se tornar uma causa de uma medicação equivocada ou, dependendo do caso, até mesmo desnecessária, tornando mais provável que este indivíduo em formação possa vir a adquirir uma dependência de medicamentos no futuro. Ademais, esses medicamentos nem sempre possuem a mesma eficácia no tratamento para todo indivíduo. E, portanto, uma vez que, por conta da pressa dos profissionais da saúde de determinar um diagnóstico, o acompanhamento médico, que deveria ser mais elaborado, se torna cada vez mais prejudicado, o que aumenta as chances de que os medicamentos prescritos para os pacientes sejam inadequados. Desse modo, observa-se que, devido à frequência de casos como este, um maior acompanhamento médico das crianças que possuem os sintomas desse tipo de transtorno e mais buscas por tratamentos alternativos se mostram cada vez mais necessários na atualidade. Bom, o tratamento farmacológico do TDAH receitado por médicos envolve basicamente dois tipos de medicamentos: os estimulantes, como a anfetamina e o metilfenidato,
e os não estimulantes, como a atomoxetina, a clonidina e a guanfacina. Os medicamentos estimulantes ou psicoestimulantes são vistos como a primeira opção para tratamento, mas isso não quer dizer que sejam necessariamente seguros. Usando como exemplo a Ritalina, no qual, apesar de ser um dos medicamentos mais utilizados para tratar o TDAH, os pesquisadores afirmam que o mecanismo de ação dela não está totalmente compreendido, visto que esse fármaco apresenta efeitos colaterais como insônia, falta de apetite, irritabilidade, perda de peso e casos de crianças que ficam mais propensas a desenvolver casos psicóticos. Além de, utilizando a Ritalina ao longo do prazo e de forma inadequada, este fármaco ele pode levar ao quadro de dependência, pressão alta, distúrbio de sono, ansiedade e depressão. Bom, os não estimulantes, eles são recomendados quando os estimulantes, né, eles não estão respondendo ao tratamento. Mas a diferença entre eles é apenas o tempo de início do tratamento, do tratamento ter efeito. Como, por exemplo, a atomoxetina, ela leva de 6 a 12 semanas para mostrar algum sinal de resposta ao tratamento. E mesmo assim, também como os estimulantes, ela apresenta efeitos adversos, como náuseas, dor abdominal, diminuição do apetite e sonolência. Aparentemente, apesar de ser sintomas leves, porém alguns estudos mostram que existe um risco maior de tendências suicidas durante o tratamento, no caso de crianças e adolescentes. Em adultos, esse aumento não foi percebido. Entretanto, ainda que seja comum a prescrição de fármacos para o tratamento de TDAH, observa-se que o consumo desnecessário e inapropriado deles pode causar sérios prejuízos à saúde do organismo de quem os ingere, principalmente de crianças. Portanto, é necessário dedicar mais atenção nos psicodiagnósticos infantis, já que, às vezes, é apenas da natureza das crianças serem mais agitadas ou mais introvertidas, e que não necessariamente esses sintomas deveriam ser relacionados a um transtorno. Dessa forma como foi visto durante toda a apresentação, de fato tem se tornado modismo o comodismo transferir a culpa para as crianças devido à sua dificuldade de aprendizagem ou inadequação de comportamento, baseando-se em um padrão social estabelecido como ideal. Entende-se que o desenvolvimento humano é um processo vivo, que está sempre sujeito a mudanças e que, por meio de transformações sociais, há também a possibilidade de modificar os aspectos singulares e psíquicos de cada indivíduo. Essas foram as nossas referências usadas para a monografia e a apresentação do trabalho. Por fim, nós gostaríamos de agradecer a atenção e a oportunidade do trabalho. Obrigada!